Começa agora, agora vai. O Se Liga Nessa História tá aqui hoje para falar sobre política ao longo da história. Que responsabilidade e que legal que você tá aqui para me acompanhar. Eu sou o professor Walter Sola. Eu sou do Se Liga Nessa História. Junto com a Ari Neto, nós formamos um projeto de história. De história que a gente também está começando a falar de filosofia, sociologia, geografia, mas principalmente de história, para a gente entender de onde a gente veio. O tema da aula de hoje é política ao longo da história. A gente vai falar sobre modelos políticos do passado, para a gente tentar entender melhor que mundo que a gente vive hoje. Então vamos lá. O Marcelo que está na produção, ele vai me ajudar, ele vai chamar a câmera 2 agora. E a câmera 2... eu vou chamar, ela vem, eu chamo, ela vem. É muito louco trabalhar com produção, cara, é muito legal. Estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho muito respeito pelo tempo seu. Você está aqui também, comigo. Você escolheu estar hoje, sexta-feira à noite, para aprender política, cara. Parabéns para você, cara. Eu tenho muita admiração por você, certo? Então quero já registrar aí um salve para quem quer aprender hoje. Há um tempo atrás, saber política era algo que as pessoas podiam até fazer piada de você. Olha lá, o cara quer entender de política. Que malucão. Hoje não. Hoje a galera entendeu que, peraí, eu tô vacilando, eu tô perdendo minhas chances de entender o que está acontecendo quando eu me distancio da política. Então, hoje é o dia. Que modelos políticos são esses que a gente vai discutir hoje? Primeiro, a gente vai falar do modelo político lá dos tempos, lá do Egito, cara. Lá da antiguidade. A gente vai falar da teocracia. São seis conceitos políticos ao todo. 6. O bagulho é louco. Primeiro, teocracia. Segundo, para falar da democracia que aconteceu lá em Atenas, naquele mundo grego, antigo, bonito, clássico. A gente vai falar dessa democracia ateniense, que é muito diferente da nossa. Esse é o segundo conceito, então. O primeiro conceito vai ser... O primeiro conceito. O primeiro eu já falei, teocracia, cara. O segundo, democracia de Atenas. Terceiro, República Romana. Quarto tema. O quarto tema já não vai mais ser da Idade Antiga. Vai ser, chama na 3, Marcelo, tô achando demais esse negócio. Tantã, vai ser relação de suzerania e vassalagem da Idade Média. Sabe aquela, perdão da palavra, aquela maldita aula de história que o professor ficava suzerano, vassalo, suzerano. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. E todo mundo falava, o que ele está falando? Jesus Cristo, velho. A gente vai entender hoje. Relação de suzerania e vassalagem é para representar aí a política da Idade Média. Para representar a política da Idade Moderna, modernidade, a gente troca a câmera. E aí a Idade Moderna, ela tem aquele regime lá dos reis, cara. Os reis que mandavam de um jeito muito louco. O rei criava a própria lei. Era um poder conhecido como absolutista. A gente vai falar também do absolutismo. Professor, você já falou muita coisa. Você já falou 5 conceitos, só falta um. Que é a república representativa que aconteceu no Brasil. Então, peraí. Vamos entender isso direito? O que vai acontecer é o seguinte... A gente vai hoje entender 6 formas de política diferentes que já aconteceram ao longo da história. Inclusive, terminamos falando da nossa própria política, a política de hoje, a política do Brasil republicano, essa política que está deixando a gente super orgulhoso, essa política que está deixando a gente super feliz, super contente, tendo certeza que teremos dias melhores. Não é isso? Então vamos lá, vamos aprender de uma vez por todas esses modelos políticos. Porém, temos que começar entendendo o que é política. Política não é para falar só de presidente. Política não é para falar só de governador. Política não é para falar só de gente engravatada, né? Que fica falando as coisas que a gente tem que obedecer. Política vai muito além disso. Política é uma palavra que tem vários significados diferentes. Muitos significados diferentes para política. Eu vou falar só alguns aqui, tá legal? Primeiramente, as primeiras vezes que a gente encontrou a palavra política, quando a gente passa a encontrar a palavra política escrita num texto do passado, pega um texto lá do passado, estava escrito política. Na verdade não estava escrito política, estava escrito politicos. E aí a gente começa a perceber que política, a palavra política, vem então, tem uma origem grega. E remete à questão da polis,
que eram aquelas cidades lá que os gregos viviam, cara. Eles não queriam falar que viviam em cidades, eles queriam falar polis. Era algo muito complexo. Eles queriam que a polis fosse o que integrasse a vida dos caras. Eles não queriam dizer que eles viviam numa cidade que ficava dentro de um estado, que ficava dentro de um país. Isso não acontecia com os gregos. Os gregos viviam em polis. E cada uma dessas polis tentava, ao máximo, ser completamente independente das outras polis. Cada polis tentava organizar um jeito próprio de se viver. E em Atenas, que era a polis que durante muito tempo foi uma das mais importantes, pelo menos é uma das mais conhecidas, nesse lugar chamado Atenas, fizeram um regime político diferente de todos os outros que já tinham visto. Um regime político tão diferente, mas tão diferente, que hoje, até hoje, eu chamo a câmera 3 até ela vir. Eu gosto desse negócio. É isso aí. Aí, ó, hoje a gente pensa, cara, hoje a gente vive numa democracia, mas a nossa democracia é muito diferente daquela. Hoje é fácil falar, democracia é lindo. Mas entre os gregos, na época que os gregos lançaram esse esquema chamado democracia, era algo muito novo. Mas eu ainda não vou falar de democracia, eu ainda quero saber o que é política. E política vem da palavra políticos, que tem essa... se organizar. Porque, vamos lá, a gente é ser humano, certo? Se a gente sente fome, a gente fica mal-humorado. Se a gente sente fome e sede, a gente fica bem mal-humorado. Se a gente sente fome, sede, frio, medo, aí a gente fica mal-humorado e agressivo. Aí a gente já fica querendo dar canetada nos outros. Então, se o ser humano é um ser complicado, é um ser que de vez em quando pode se alterar, é melhor a gente se organizar. Vamos tentar conversar para fazer com que a gente não passe por uma violência ou por uma situação mais difícil? Vamos então organizar regras para nós? Vamos então fazer política? Vamos fazer política. Então, política é uma palavra que vem do mundo grego. A galera queria organizar uma situação de vida na polis. Daí surge a palavra política. Política nada mais é então do que a galera tentando se organizar num lugar. A galera, não é você sozinho não. Você sozinho não é um ser político assim, não. Você está ali, está sozinho. Agora, quando você está conversando assim, quando você está decidindo uma lei que vai, de fato, mexer com a vida das pessoas da sua cidade, do seu bairro, aí você está fazendo política. Política tem tudo a ver com o coletivo, com o grupo. Agora, a gente não tem uma pessoa só para dizer o que é política. A gente tem um monte de intelectual falando política é isso, política é aquilo, política é isso, política é aquilo. Até hoje não existe uma definição única. Vamos pegar então um cara bem inteligente aí de hoje em dia, o Clóvis de Barros Filho. É um professor da USP, um cara inteligente. E ele diz que política seria de alguma forma a gestão dos desejos das pessoas, dos interesses das pessoas. A gestão, a organização. Ou seja, a gente vai ter que decidir como é que a gente vai se organizar, por quê? Você quer o mundo de um jeito, eu quero de outro. Se você tiver tudo do jeito que você quer, eu não consigo ter tudo do jeito que eu quero. O ser humano, de acordo com Clóvis de Barros Filho, é um ser desejante. É um ser que deseja. E cá entre nós, a gente não deseja coisa pra caramba. Quando a gente ainda não tá na faculdade, a gente quer entrar na faculdade. Aí quando entra na faculdade, quer sair. Aí quando sai, quer, entendeu? Quer trabalhar, quer ganhar a vida. Então, olha que louco, a gente deseja muita coisa. O ser humano é um ser desejante. Marcelo, A1 pra mim, A1 do padrão. Só para dizer para a galera que como o ser humano é desejante, se todo mundo quiser realizar todos os desejos, vai dar problema. Porque, por exemplo, desejo por desejo, eu desejo ser dono do mundo, dono de todas as terras, dono de todas as pessoas, dono de tudo. E chamado de Deus pelas pessoas. Seria razoável. Se eu completar todos esses desejos que eu quero, alguém vai ser oprimido. Porque o meu desejo é de ter tudo. Infelizmente, as pessoas não desejam só um pouquinho, elas desejam muito. A política vem para limitar esse desejo e falar, cara, até aqui você pode ir, depois disso não dá, cara. Você está querendo tudo, tudo não dá. A gente vai ter que fazer de um jeito diferente. Então, política é também uma forma de você limitar o poder de alguém. Porque senão não dá. Professor, mas e o rei absolutista? O rei absolutista, ele não manda, ele não faz tudo o que ele quer? Até o rei absolutista sabe muito bem o limite que ele tem. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. Algumas pessoas ele tem que respeitar. Algumas pessoas ele tem que ouvir.
Não existe um poder 100% ilimitado. O absolutismo é um apelido. Não quer dizer que tenha existido na história humana qualquer ser humano que tenha de fato esse poder absoluto, gente. Não dá. A gente tem limites. A gente tem desejos, quer realizar os desejos, mas tem limite. E aí é a política. A política, então, pode ser entendida como uma gestão de desejos, uma gestão dos interesses. Olha que louco. Deixa eu ler aqui uma mensagem. Aponta para o cenário e pede para... Ah, que legal! Eu posso apontar para o cenário. Eu esqueci que eu tenho um lindo cenário atrás de mim. E vocês podem entrar no site trilhadoenem.com.br e lá você vai conseguir assistir, claro, você já está assistindo, mas você consegue também fazer pergunta. Você consegue fazer pergunta. Então tá bom, então eu vou responder outra pergunta. Senão você fala, professor, você fala que você vai responder, mas você não está respondendo. Malucão. Vou te responder. Pergunta de vocês. Quais seriam... Não, peraí. Olha que legal, muita pergunta difícil, hein? Sou totalmente perdido em história, não sei onde começa, muito menos onde termina. Eu preciso de ajuda, precisamos. Cá entre nós, quem de verdade sabe de onde as coisas vieram e para onde elas vão? Professor, você que é o professor de história, fala aí pra gente. É o seguinte, a história é a história do ser humaninho. Nós, seres humaninhos, certo? A nossa história, ela começou em algum lugar. De algum lugar teve o primeiro ser humaninho. Sabemos a data exata? Não. Então, se você colocar numa resposta de vestibular, não temos uma data exata para a origem humana, você está certo. A gente tem datas aproximadas de espécies que nós achamos que eram parecidas com a gente, porque o que a gente acha da espécie lá, do Australopithecus sediba, do Homo habilis, do Homo erectus, do Neanderthalensis, aforenses, são muitos hominídeos, são muitas espécies que achando o dente do cara, o ossinho ali, a gente fala, isso era um Australopithecus, é um hominídeo clássico, 3,5 milhões de anos antes de Cristo, África. Então olha que louco, né? A gente tem pouquíssima informação sobre os primeiros seres humanos. A gente vai ter mais informações a partir de quando o ser humano começou a escrever. Quando o ser humano começa a escrever, isso acontece por volta de 6.000 anos atrás. Por volta de 6.000 anos atrás, nós já conseguimos saber o que o ser humano pensava de um jeito um pouco mais fácil, porque o ser humano começou a escrever. Por coincidência, é nesse momento, 6.000 anos atrás, que o ser humano não só começa a escrever, mas ele começa a formar cidades, a formar esquemas. E aí ele vai ter o primeiro modelo político que a gente vai discutir daqui a pouco, que é a teocracia. É um modelo político muito doido, a gente já vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Deu para entender um pouquinho o que é política? Política é complicado. Política é uma forma da gente tentar se organizar. É uma forma da gente tentar viver do jeito que dá. Agora, é claro que muitas vezes você mesmo participando da política não consegue impor o seu desejo, porque algumas pessoas têm mais poder que outras. A gente vai acompanhar isso melhor logo, logo. Bom, legal, vamos fazer o seguinte, já temos aí alguns minutinhos, já é hora de ver quem está nos acompanhando, mandar um beijo pra galera. Vocês acham justo mandar um beijo aí pra uma galera? Então vamos lá. Vou mandar beijo. Onde estão os beijos? Tô carregando aqui, só um minutinho. Vou carregar para ver quem tá mandando beijo pra mim. Isso é muito legal. Ó, eu tenho as perguntas de um lado, né? Eu tenho a página aqui que está carregando do outro. Vamos lá. Procurando aqui, gente. Aê! Consegui, obrigado. Aí, obrigado, produção linda, que me disse que eu tenho que mandar um beijo lindo aí pra Rosana, pra Diana, pro Fábio. Rosana, Diana, Fábio, beijo pra vocês, tá bom? Eu já vou achar uma forma daqui a pouco de encontrar também da onde vocês são, pra mandar beijo pro lugar de vocês. É muito louco, o nosso país é muito grande. E é muito legal que a gente consiga, através da internet, conversar mais entre a gente. Tá bom? A gente tem uma cultura muito diferente. Um beijo pra Bahia! Bahia linda! Chapada Diamantina é muito legal. Muito legal, Chapada Diamantina. Bahia é um estado brasileiro com muita história. Não que exista algum estado sem história, todos têm. Mas a da Bahia é aquela que a gente encontra no livro didático, né? Tá lá, né? O Brasil tem aí a Bahia tem uma participação muito grande na nossa história, pelo menos naquela que a gente aprende. Pessoal, assim é uma live. A gente vai conversando com vocês, a gente responde dúvida e a gente volta para o nosso assunto principal, que é política.
E a gente vai falar, então, finalmente, professor, já sabemos mais ou menos o que é política. É uma forma de se organizar. Não dá para todo mundo ter o que quer. Não dá. Ah, não dá mesmo, professor? Mas e se eu impor assim pela força? Aí tudo bem, cara. Também a força também é uma maneira de se fazer política. Você impor o que você quer para outra pessoa também é uma forma. Você poderia conversar com a pessoa e convencer a pessoa de que você está certo. Hoje a gente está mais nessa época. Que a gente até quer impor o que a gente pensa para a pessoa. Mas como pega mal, então a gente tem que ser educado. Então a gente vai investir em muita propaganda para me fazer parecer legal e te convencer do que eu estou te dizendo. É uma forma de fazer política. São muitas formas de se fazer política. A primeira forma de se fazer política que a gente vai discutir hoje, não que seja a primeira forma de todas, mas é a primeira que a gente vai discutir hoje, é a teocracia. Muito diferente da política de hoje. Mas, cara, mas é diferente assim? Demais. Demais e diferente. Chama, Marcelão, chama a Ana 3 pra mim, porque eu vou ter que conversar uma parada, assim, mais íntima com as pessoas. Você chama a Ana 3 por gentileza, Marcelo? Meu querido.